quem está ao vivo aqui conosco, quem for assistir a gente depois, que se sinta muito bem-vindo também, muito bem acolhido. Nós somos da Mood, Educação Corporativa, e a gente está aqui para poder compartilhar algumas práticas, né, que a gente trabalha com muita inovação dentro da Mood. E dentro dessa inovação, como eu li hoje do meu amigo Arruda, é preciso muita coragem, né? Principalmente nos dias de hoje. E quem está na gestão de empresas inovadoras, é preciso muita coragem, né? E desapego de muitas coisas. Então, esse momento é para que o Mude Aí, ele vem com um movimento que a gente vai fazer toda semana, então toda quarta-feira às 2 da tarde, e assim, uma semana, quarta às 2, a outra semana, quarta às 17. Então a gente vai intercalando os horários, né? Então uma semana às 2 da tarde, outra semana às 19, todas as quartas, e trazendo temas sim, que a gente entende ou que a gente descobre, quer compartilhar, porque a gente acha muito legal. Eu intitulo nossa equipe muito de nerd, porque realmente a gente quer estudar muito, quer trazer coisas boas e sempre fazer o nosso melhor. Então, espero que esse momento seja realmente para contribuir com todos, tá? Então, sejam bem-vindos, esse é o primeiro passo. E aí eu quero já aproveitar e apresentar o Ian, que vai trazer o Notebook LM para nós. Seja bem-vindo aí, Ian. Obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Né? Agradecer a Gabi e o Li, que é da nossa equipe da Mood, que estão aqui também conosco. Estou aqui também. Isso aí. Agradecer a Margot, da Faculdade Moinhos de Vento. Obrigada, Margot, por sempre estar aqui conosco. Tomando um chimarrãozinho. Ah, tá mudo. Tá mudo, Margot. Chimarrãozinho é para aquecer a alma. É isso aí. A Hélida da Ref, que tá lá em São Paulo agora, né, Hélida? Então, obrigada por vir. Santo André, mais precisamente. Opa, beleza, Santo André. E obrigado a Amanda Mendes, né, que veio aqui prestigiar um pouquinho do nosso papo. Então, obrigado aos que estão presenciais aqui. Esse é um espaço de troca. Então, por favor, perguntem, se sintam à vontade, se sintam muito bem acolhidos, tá? Rapidamente, eu só vou apresentar aqui um pouco do portfólio da Mood, porque como nós somos uma empresa relativamente pequena, eu acho muito importante desmistificar um pouco o que é que a gente faz. Então, descendo um pouquinho aí, você está com dos cursos, né? Tá. Esse é um catálogo que nós temos de cursos. Então, esses cursos são cursos prontos, que nós temos vários temas de cursos que o povo chama de prateleira, né? E esses cursos, na verdade, a gente tem o objetivo de dar velocidade para entregar esses cursos customizados, né? Então, existem vários temas, a gente trabalha muito com a NR1 para poder melhorar e contribuir com a adequação da NR1, que fala muito sobre saúde mental. Então, tem vários temas aí que entram nessa pegada, como educação financeira, escuta ativa, saúde e segurança do trabalho, etc. O documento que eu tinha previsto é aquele outro em PDF, sabe? Que fala todas as atividades. Aí, então, nós temos esse tipo de situação, de cursos em SCORM, e também a gente faz a locação desses cursos. Você consegue achar aí, Ian? Só um segundo, por gentileza. Aí, a gente também trabalha com didatização, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, didatização, né? Eu adorei isso, que é a gente poder pegar um curso, normalmente de algum instrutor bem técnico, que conhece muito daquele assunto, e trabalhar a didática dentro desse curso. Então, os recursos que ele usa, por exemplo, os slides, que a gente possa melhorar o visual, a experiência,
né? Trazer uma metodologia mais ativa, então poder trazer estudos de caso, momentos de mensuração para que a pessoa realmente consiga parar aquele momento para identificar se está sendo respondido, né? Está sendo atendido aquilo que o curso está passando. Desce mais um pouquinho, Ian. Mais um pouquinho. Então, essa é a formação de instrutores técnicos, então, de didatização, logicamente, cursos de metodologia ativa para que o pessoal chama de multiplicadores, instrutores, né? Microlearning para cursos presenciais, experiências imersivas, enfim, tudo isso é para cursos presenciais em indústrias, né, em empresas que gostariam de trabalhar com isso. E essa última aqui, criação de comunidade de práticas, é aquelas empresas que querem trazer um pouquinho mais de tecnologia ou trazer uma cultura de inovação. A gente está muito à frente da ISO 56000, que trata da gestão para inovação. Então, a gente começou aí um movimento de comunidade de práticas que pode ser algo bem interessante para a empresa que quer ou implantar a ISO ou que está pensando em trazer mais tecnologia para o seu ambiente de trabalho, na cultura organizacional. Desce mais um pouquinho. Já finalizando, pode descer, que essa parte a gente já conversou. Pode descer. Pode descer. Mais um. A gente tem cursos normativos, né? Principalmente os cursos normativos online. E que a gente consegue fazer a customização também para a cultura, né? Quais os equipamentos que utilizam, que dá para a gente usar especificamente o equipamento que a indústria usa. Desce mais um pouco. Isso. A gente tem todos. E a gente também trabalha com cursos por WhatsApp, tá? Desce mais um, Ian. Ó, então, nos cursos normativos, a gente trabalha muito com simuladores para poder realmente trazer uma imersão sobre aquilo que é tratado, tá? Então, de uma forma geral, essa é a Moody. Agradeço aí a atenção. Vou passar para o Ian, que ele vai compartilhar um pouquinho dessa ferramenta de inteligência artificial, que para a área de educação eu acho muito válida, porque é uma inteligência artificial que a gente consegue fazer comparativos. Então, eu vou pedir para que ele possa apresentar para vocês a IA e a gente trocar um pouquinho depois sobre o que a gente viu, tá bom? Obrigada. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Ian, eu sou agente de inovação aqui na Moody, né? Trabalho diretamente aí com essas novas ferramentas, tecnologias, né? Um desenvolvimento de alguns produtos. Então, aqui na Moody a gente tem muito forte essa cultura de implementar IA no nosso dia a dia, né? Não para ela fazer pela gente, mas a gente ser coautor com essas ferramentas digitais, né? Que acabaram que vieram para ficar, né? Acabam otimizando bastante o nosso trabalho. E o interessante é que a gente tem muito chatbots, né? Várias empresas aí desenvolvendo suas ferramentas de LLM, né? Que é o termo tecnológico, né? Mas essas ferramentas como ChatGPT, Copilot, né? Cloud, até dentro do próprio WhatsApp hoje em dia a gente tem inteligência artificial, né? Só que a gente tem uma grande dificuldade quando a gente trabalha no setor de educação, em setores que a gente precisa ter certeza de algumas informações quanto às fontes, né? Como são treinadas e desenvolvidas com base em uma grande quantidade de dados, e esses dados às vezes eles são tratados, às vezes eles não são tratados. Às vezes quando a gente quer buscar alguma informação específica, a gente tem dificuldade de achar as referências. Beleza, ele está falando isso, mas onde ele trouxe isso, né? Qual que é a fonte disso, né? Isso está coeso? Esse dado ele existe, ele é de verdade? Então o Google, há um tempo, lançou essa ferramenta chamada Notebook LM. Inclusive, vou compartilhar o link aqui com vocês no chat. Lançou essa ferramenta, Notebook LM, onde o diferencial dela é que, assim como as outras, eu tenho um chat, que eu posso ter essas interações humano-máquina, mas que eu posso trazer dados para ela, dados de diferentes fontes. Então, para começar aqui, eu vou criar um novo projeto.
apertando o botão criar, assim que eu crio um novo projeto, ele me abre essa janela, no qual eu posso adicionar diferentes fontes, né? Essas fontes elas podem ser sites, vídeos do YouTube, pode ser um texto que eu copiei de algum lugar, pode ser alguns documentos que eu tenho no meu Google Drive, pode ser uma apresentação, ou outros formatos também, pode ser MP3, pode ser um arquivo .txt, um PDF que eu tenho no meu computador. E eu posso também, se eu não tenho dados, adicionar uma nova fonte, pedir para ele descobrir fontes, né? Então é uma ferramenta bem interessante, porque eu posso trabalhar com esses dados. Aqui, para exemplificar para vocês, eu não vou importar nenhum dado do meu computador, mas eu poderia muito bem selecionar arquivos, selecionar um PDF do meu computador, ele vai abrir uma janelinha, selecionar um PDF do meu computador e importar aqui para dentro. Poderia talvez pegar um vídeo no YouTube, um vídeo interessante que eu quero, um vídeo muito extenso, de 2 horas, e eu quero um resumo dele, poderia importar para cá. Ou fazer uma análise de websites, então poderia importar websites, mas eu quero descobrir fontes. Então eu vou apertar em descobrir fontes, que é uma outra funcionalidade que ele tem aqui. E daí eu posso dar um tema específico e ele vai buscar essas fontes para mim. Ele vai buscar essas fontes no Google, ele vai buscar essas fontes no Google Escolar, né? Para quem já trabalhou aí com pesquisa científica, sabe, tende a conhecer essa ferramenta, né? Que traz esses dados de base científica mesmo. Ou ele vai buscar sites também, né? Eu vou fazer uma pesquisa simples, eu vou pesquisar aqui sobre o futuro da educação corporativa. Então vou pedir para ele trazer fontes que tem a ver com esse assunto. Educação corporativa. Coloquei o tema que eu quero, quais são os meus interesses. Eu poderia colocar muitos outros, mas eu quero só esse. Eu vou fechar esse meu escopo e vou pedir para ele pesquisar. Ele vai fazer uma busca rápida e vai descobrir fontes que tem a ver com esse assunto que eu coloquei. Para ele processar, olha lá. Ele já achou várias fontes, vários sites, ó, tendências, previsões para o futuro da educação corporativa, gamificação na educação corporativa. Então ele vai trazer uma amostragem de dados aqui para mim, são dados de sites reais. Se eu clicar aqui na setinha, ele vai abrir esse site, essa fonte para mim. Olha lá. Então é um site que existe, que tem dados, tem informações nele. E vou pedir para ele importar. Ele vai importar essas fontes. Para ele terminar de processar aqui, é bem rápido. Assim, ó, ele deu problema em uma fonte. Geralmente ele dá um probleminha em uma fonte ou outra, se é um site que ele não consegue ler por algum motivo, ele vai dar um probleminha. Então, às vezes eu vou adicionar uma fonte e ele vai dar um probleminha. É normal, porque ele faz a raspagem de dados nesses sites, né? Ele vai tentar ler esses sites, se ele não conseguir por algum motivo, ele vai dar esse erro. Então eu vou remover. Veja só ao importar essas fontes que eu pedi para ele descobrir, ele já fez um resumo para mim do que se trata essas fontes e ele já deixou isso bem visível aqui na minha tela. Ele vai falar aqui os avanços na educação corporativa, que tem a ver com o tema, e vai me trazer um resumo do que tem a ver a junção de todas essas fontes, o ponto em comum entre elas, né? Então ele vai falar, os textos exploram a evolução e tendências da educação corporativa, enfatizando gamificação, microlearning, neurociência. E com base nisso, nessas fontes, agora eu posso fazer perguntas a respeito dessas fontes, né? Eu posso perguntar sobre quais são, por exemplo, quais são as tendências do mercado de educação corporativa. Ao fazer uma pergunta, ele vai buscar nessas fontes, né, que ele já fez a raspagem, a resposta para essa minha pergunta. E ao final, que é o que a gente vai fazer, ele vai deixar eu salvar isso como uma nota. Vamos ver ele processar aqui. Olha lá, ele já está fazendo a pesquisa e veja só que interessante. Ele vai me detalhando cada parte, qual que é aquela fonte, ó. Ele pegou isso aqui dessa fonte. Então, ó, ele já me cita, inclusive, de onde ele pegou aquela informação. Educação
De onde ele pegou? Pegou dessa fonte. Competências superam diplomas. Onde ele pegou? Dessa outra fonte. Então, ele vai me citando do início ao fim quais são as fontes que ele utilizou para poder fazer esse texto. Eu posso salvar isso nas minhas observações aqui, ó, nessa opção aqui embaixo. E eu vou criando várias notas, né? Beleza, eu fiz uma pergunta sobre quais são as tendências do mercado de educação corporativo. Olha a opção ali de mapa mental também, acho que o pessoal vai gostar bastante. É o que eu ia Já. perguntar. Eu estava tentando fazer o meu aqui e ele não está gerando. Isso, eu já vou mostrar. Eu vou fazer mais uma outra fonte e daí eu já entro nessa outra parte. Tá bom. E Aí, lembrando beleza. que, como a maioria das inteligências artificiais, quem tiver precisando, por exemplo, de sigilo de informações, lembrar que inteligência artificial é porta aberta, né? Não é porta fechada. Sim. Eu vou perguntar para ele como funciona a gamificação na educação corporativa, né? E vou pedir para ele gerar essa outra fonte. Porque qual que é a ideia? Que eu tenho essas múltiplas fontes, eu vou fazendo perguntas para ela, vou salvando notas, e depois eu vou gerar aqui, nesse caso, eu vou só esperar ele responder. E aí eu, com o meu tempo lá, eu daria uma lida, né? Entenderia se faz sentido, se não faz, vou salvar isso aqui como uma nova nota. Vou apertar aqui no pinzinho. Tenho duas notas. Olha que legal, vou desmarcar todas as outras fontes e vou transformar essas duas em fontes. Então vou vir cá nos três pontinhos, cadê aqui, ó? Clicar aqui e transformar em fonte. Clicar em cima da nota e transformar em fonte. Aquela nota virou uma fonte. Eu vou voltar de novo aqui em cima, ó. Estúdio. Vou na outra fonte. Vou clicar aqui e transformar em fonte. Então o resultado das perguntas que eu fiz viraram novas fontes. E só elas estão marcadas. Agora, eu posso, por exemplo, gerar um mapa mental dessas fontes. Eu vou rolar aqui para cima e vou apertar em mapa mental. E ele vai gerar um mapa mental, mas ele vai aparecer aqui, ó, no canto inferior direito. Tá vendo aqui, ó? Ele tá gerando um mapa mental. Achei que aparecia na tela. Não vai aparecer no meio da tela, não. Vai aparecer aqui como uma outra nota. O mapa mental, ele também é uma nota, que depois eu posso fazer ele virar uma outra fonte também. Então eu vou clicar aqui no... Quando eu clicar no mapa mental, ele tem uma característica bem interessante, que ele, dependendo do assunto, eu vou clicando e ele vai ficando infinito. Por exemplo, o mapa mental é só isso aqui, por enquanto. Mas se eu clicar em tendências e previsões, ele vai abrir vários outros tópicos. Tá vendo? Todas as tendências e previsões de educação corporativa. Se eu clicar em educação digital, ele vai ramificar mais ainda. E eu vou fazendo isso quase que infinito, sabe? Dependendo do assunto. Quer ver? Aqui eu acho que ele não vai deixar. Zalari. Cliquei aqui. Então eu vou criando um mega hiper mapa mental. Eu posso ir aprofundando. Tem uns que eu vou fazendo tantas camadas que tem uma hora que eu falo, chega, não faz sentido ter esse tanto de camada de mapa mental. Mas eu posso ir clicando e expandindo aí, ó, os temas, né? Isso foi só um dos temas, que foi tendências e previsões. Se eu clicasse aqui, ó, ele abriria mais. Deixa eu deixar isso aqui em tela cheia para facilitar. Maravilha. Aí, ó. Então ele vai ramificando e ramificando. E daí, se eu quiser baixar esse mapa mental, posso apertar aqui em cima, ó, nesse downloadzinho. Ele vai baixar para mim como uma imagem. Demora um tempo para processar. Enquanto ele vai fazendo aí, eu vou mostrar outra função. Olha lá, já baixou. Baixou como um PNG. Tá terminando de baixar, mas, enfim, baixou como uma imagem, né? Outra opção que eu tenho aqui, ao trabalhar com essas fontes, é transformar isso num podcast, né? Então eu tenho essas duas fontes selecionadas e eu posso apertar ele aqui, ó. No canto superior direito vai aparecer para mim. Isso aqui vai ficar na tela principal. Resumo em áudio. Posso apertar em gerar aqui em azul e ele vai gerar. Só que o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um tom para esse podcast, porque geralmente ele gera em português de Portugal, inclusive, né? Então eu gosto de apertar, em vez de gerar de uma vez, eu gosto de personalizar e falar para ele: crie um diálogo
divertido, por exemplo, né? Falando sobre o futuro da educação corporativa e da gamificação. Vou colocar só o futuro da educação corporativa em português brasileiro. Então deu um tom, né, divertido, o tema e o sotaque que eu quero, português brasileiro. Então, quando apertar em gerar, ele vai começar a gerar. Isso aqui geralmente demora um tempo, né? Vai uns 10 minutos aí para ele gerar esse áudio. Mas ele gera um áudio, uma conversa entre duas ou mais pessoas falando sobre esse tema e fica muito legal, fica bem dinâmico. Parece que realmente foi gravado por seres humanos, tem até respiração, é coisa de outro mundo. Muito, muito interessante mesmo, né? Outra coisa que eu posso fazer é, juntando essas fontes, é apertar aqui, por exemplo, em documento de resumo. Ele vai gerar uma nova nota resumindo essas fontes. Se eu quero um resumo, em vez de eu vir cá e pedir faça um resumo, eu já tenho um botão pronto para isso. Que é a nova nota. Essa nova nota ele vai ter todo um resumo de acordo com essas fontes. Tá vendo? Tem como mostrar o mapa mental pra gente? O mapa mental que eu baixei. É. Aqui, ó. Você já baixou. Abrir O áudio aqui. não vai dar, eu mando depois o áudio Olha, ele pra gira vocês como exemplo. Ele gera um PNG e daí fica minúsculo, mas olha o tanto de zoom que você pode dar nele, ó. Sem perder qualidade. E Então, assim, a ideia é ser consultivo, né? isso. A ideia também é que você não sai gerei ramificando desse tanto, né? Fale, um Margot. mapa aqui e lembrei tudo que eu sofri lá atrás com o maldito CEMEP. Quanto tempo perdido para fazer um mapinha mental, gente. Uhum. E Aí, agora ó, tá tudo na palma da mão, né? um conceito que eu nem conhecia, por exemplo, educação digital. Então, conheci essa semana esse conceito. Eu digo, olha ali onde é que está o conceito que o consultor falou. Pois é, aqui ele já me diz o que é, o físico, digital, social, experiências integradas. Só com base nisso aqui eu já consigo ter uma ideia do que se trata, né? É muito legal mesmo. Então, é um Obrigada recurso aí. muito Legal. valioso. Muito vá. Então a gente deu uma pincelada, né? Lógico que aí eu vou deixar o contato da gente, quem tiver dúvida, quiser trocar ideias, conversar com a gente, porque, por exemplo, essa semana teve uma indústria farmacêutica que falou com a gente que precisava de recursos que não utilizassem IA para poder trabalhar com a venda com a área comercial, né? E aí a gente foi pensando junto e chegamos a uma solução. O que a gente gosta disso, é desse tipo de desafio, né? Para que a gente consiga trazer boas ideias e movimentar realmente esse mercado de educação corporativa. Então, quem estiver aqui hoje ou quem estiver nos assistindo pode entrar em contato com a gente, porque a gente está aberto para bater papo, para conversar, enfim, trocar ideia, tá? Eu vou deixar aberto aqui para perguntas, que eu acho que é válido, a gente tem uns minutinhos ainda. Desejar boas-vindas à Aline aí, que chegou um pouco atrasada, mas acho que dá para acompanhar, né? Elida, Amanda, tem dúvidas? Eu adorei a ferramenta, não conhecia, né? E aproveitando a tua fala, Carol, depois a gente pode conversar em outro momento, talvez não seja escopo aqui, mas um grande desafio nosso nesse momento é usar a IA para computar atividades complementares dos alunos. Você já fez alguma coisa nesse sentido? Já. A gente já fez tanta coisa que, assim... Falamos em outro momento, então. Tá, mas assim, só para você entender, a gente consegue fazer composições das inteligências artificiais para que a gente consiga algo mais robusto, né?
E às vezes ela alucina, às vezes traz conteúdos que realmente não fazem sentido. Então tem que ter criticidade, isso é fato, né? Sim, sim. Tem que dominar do conteúdo, não adianta a gente substituir professor, não é essa a intenção. Não é a intenção. Mas que possa realmente, a gente possa realmente compartilhar, né? E isso fazer sentido, né? A Aline falou, né? Não veio no meu e-mail. Desculpa aí de não ter. A gente realmente teve um problema no CRM, né? Acabou mandando para algumas pessoas bem no laço, assim, o link. Então, eu que agradeço sua vinda, viu? É sempre bem-vinda. Vocês querem ver só uma palhinha do podcast? Ele terminou de gerar. Vamos. Deixa eu comprar aqui, então. Eu vou incluir aqui. Então, aqui, eu acho que no plano gratuito ele deixa você fazer 2 desse, tá? Por dia, não sei, por semana, não sei ao certo o limite, né? Mas já dá pra fazer alguns testes legais, veja só. Olá, hoje a nossa análise vai fundo num tema super atual, o futuro da educação corporativa. A gente recebeu um material bem legal que mostra, sim, uma transformação grande acontecendo nos treinamentos das empresas, né? Uhum. A ideia aqui é entender as tendências principais que estão mudando o jeito como a gente aprende no trabalho. Vamos nessa. Vamos lá, e olha, é uma mudança e tanto, e bem necessária, viu? O jeito como as empresas desenvolvem os talentos está evoluindo muito rápido. É a tecnologia puxando de um lado e a necessidade de novas habilidades surgindo o tempo todo, né? É uma pressão constante. constante. É uma mágica, Sim, né? Total. E uma coisa que salta aos olhos... Então veja só você. Né? Ele dá conta, fala pra mim. Tô chocada. Parece um ser humano, tem a pauzinha. Meu Deus! Essa personalidade dele, porque ela tem um sotaque carioca, né? A gente consegue mexer também ou não? Isso, você pode. No prompt ali você pode dar uma lapidada melhor, né? Porque eu só pedi em português brasileiro, né? Mas eu vi que esses 2 personagens aqui, que esse sotaque carioca, eles aparecem quase sempre aqui no podcast, no Notebook LM, mas eu já vi vários outros sotaques aparecendo também, é só você dar um direcionamento. Dá pra montar um podcast pronto. Todo mundo conversando. Bem legal. Então é bem legal. Você consegue colocar 3, 4 pessoas, sotaques diferentes, você vê que a respiração, né, a pausa, a emoção, ele consegue trazer. Então, assim, eu acho que o momento agora é vocês poderem exercitar isso mesmo, né, colocar em prática. Se precisarem de apoio, a gente está aqui à disposição, tá? O nosso movimento com Mude AI, né, Mude AI, é bem da própria proposta da Moody de transformar a educação, especialmente a educação brasileira, corporativa, para que a gente possa levar significado, né, levar sentido, e que a gente possa trocar. Então, eu como gestora tenho um desafio gigantesco com a minha equipe de poder transformar, né, fazer com que eles acompanhem toda essa transformação. E quem está aqui no seu dia a dia, com certeza também vai ver sentido. Então, a gente vai ter esses encontros vão ser curtos mesmo, super rápidos, de 30 a 45 minutos, mas que é para aguçar, que é para fazer depois vocês mexerem, pô, isso aqui existe, sabe? E lógico, sintam à vontade quem quiser trazer temas também pra gente debater e conversar. Bom? Querem falar alguma coisa? Vou agradecer. Ótimo. Deixa eu só perguntar, ele gera um PDF? PDF Olha, do que, Margot? PDF do que, Margot? O da pesquisa. Da pesquisa. Não, ele não gera um PDF. Daí você tem que ir pegando suas notas e juntando isso em um documento, né? Copiar e colar, tá. Isso. O velho Não... Ctrl+C e Ctrl+V ainda tá em pé, viu? É o velho. Justamente. Eu já baixei meu áudio aqui, ficou bem legal, e são os 2 atores aí, os mesmos. Depois eles você aparecem pode... com frequência. Tem que dar uma personalizada melhor lá, que daí ele... Depois eu vou dar uma olhadinha mais. Adorei, gente. Muito obrigada. Já vou mostrar para os meus alunos. Que bom. Beijão para vocês, viu? Obrigada pela companhia. Obrigada. Até mais. Tchau, muito obrigado, viu, gente? Tchau. Obrigada, Ian. Beijão. Por nada. Obrigado.